Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, oficialmente. Sejam todos bem-vindos ao nosso Refletindo com Jesus, nosso programa de domingo. Que todos possam se sentir envolvidos aí pela espiritualidade amiga, por todos aqueles que nos acompanham, para mais um início de semana, né, Carlos Percebe? Para iniciarmos a nossa semana bem e bem fortalecidos aí. Vamos fazer a abertura direto? Vamos fazer a Laudete? Sim. Pode ser ou não? Pode. Então tá bom. Então nós vamos assim neste momento, nesta paz, nesta alegria, agradecendo ao Pai por esta oportunidade e vamos convidando os nossos anjos de guarda, ao mentor responsável por esse trabalho, para que nesta oportunidade hoje possamos aprendermos um pouco mais, que possamos estarmos abertos, para que possamos colaborarmos nas informações que virão, e essas informações também serem ventiladas onde que houver a necessidade. Vamos envolvendo a todos os companheiros aqui presentes, e convidando a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que nos acoberte com o teu manto de luz, trazendo-nos tudo que for de necessário, e tudo aquilo que for de bom, para nos fortalecermos para a semana, para os nossos próprios
o nosso próprio aprendizado. E aqui nós vamos em direção, Mãe, do nosso Mestre Jesus. E aqui, Jesus, estamos mais uma vez para sermos orientados do teu trabalho, dos teus objetivos, e, acima de tudo, levar o teu olhar em direção de todos aqueles que necessitam desses momentos tão importantes que no qual nos foi sendo agraciados na noite de hoje. Entrelaçado no teu amor, Mestre, que nos direcione até o nosso Pai da vida, para que possamos envolvermos a nossa expositora, o nosso expositor que virá, que ele seja muito bem acolhido, muito bem sustentado, muito bem amparado, e que ele tenha toda a facilidade de nos trazer as informações necessárias e permitidas, através do nosso Pai que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós saberemos perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações, e livrai-nos de todos os males, pois sabemos que tu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, que todos sejam bem-vindos a esse nosso banquete espiritual desta noite. O nosso muito obrigada, Senhor. Obrigado, Laudete. Lourdinha? Vamos colocar uma música, Marcos, para agraciar e receber a Magali, que irá fazer a apresentação hoje. Opa. Lembrando que a música só acontece aqui, né? Então aproveitem a música, que lá no YouTube a gente não pode pôr, tá bom? Simplesmente Camões, Paulo de Tarso. A genialidade de Renato Russo. Estou até curioso, Magali, para saber o que vem por aí. Que será, né, Marcos? Depois dessa maravilhosa música aí, né, o que temos? Posso começar? Deixa já. Tá, então vamos lá. Então, muito boa noite a todos. Desculpe aí o contratempo, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. A tecnologia é maravilhosa para isso. E que a paz, a saúde e a proteção esteja com todos nós. Eu quero agradecer imensamente a Lurdinho, o Marcos e a Karen, que não pôde estar com a gente aqui, por estar internada, né? Mas eu quero agradecer muito vocês três pelo convite e a oportunidade. E como disse o nosso amigo Marcos lá, né, na semana passada, o ouvido que está mais perto da boca é o que mais precisa ouvir, né? Quando nós falamos lá da preleção. Então, enfim, eu agradeço vocês por dar a oportunidade de eu poder falar aquilo que eu mais preciso, enfim, nesse refletindo. E antes da gente começar, eu vou pedir mais um favorzinho, além dessa maravilhosa música, eu vou pedir mais um favorzinho para a Lourdinha colocar as duas primeiras tirinhas. Por favor, Lourdinha, você coloca para nós, é rapidinho as tirinhas, é coisa de segundos, para a gente refletir junto sobre o assunto que eu vou falar aí, Marcos. Agora você vai descobrir. Então, a primeira tirinha diz assim: essencial à vida de todos os seres vivos, e começa com a letra A. Aí vai a mãe e fala para o Armandinho: mas como? Você conseguiu errar essa? É óbvio que é água, meu filho. E o que você colocou na água? Na prova, filho. E a criança aí, o Armandinho responde: o amor, mamãe. Respondeu mamãe, não, papai, né? Desculpa aí. O amor, deve ser o papai, pelo menos parece. Então, estamos aí com a primeira tirinha, né? O Armandinho aí, que aparece em várias histórias em quadrinhos, que eu amo, trabalho com meus alunos com as tirinhas reflexivas do Armandinho, porque como nos disse o Marcos da semana passada, eu fico com a pureza e a resposta das crianças, vocês lembram? E tá o Armandinho
com a linda resposta dele sobre o essencial da vida é o amor. Assim, eu não consegui mandar a tirinha certa, depois que eu fui ver, eu falei, foi incompleta. Ainda tem um restante lá que a mãe fala assim, filho, é lógico que o amor é importante à vida, mas o essencial é a água é essencial. E ele fala, não, mamãe, a água é para a sobrevida, o amor é para toda a vida. Então, mais ou menos, já deu para saber sobre um dos nossos temas aí. Acho que já deu mais ou menos. Mas vamos ver aí a segunda tirinha, Lourdinha? Tem uma segunda tirinha para a gente refletir também, Gi. Agora aqui quase não dá para enxergar, mas eu sei que o menino está falando aí para uma senhora que o animal preferido dela é o sapo, não o cachorro, né? Aí ela fala, mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, é companheiro, enfim, na vida, na tristeza, na alegria. E o que o sapo faz para você tê-lo como melhor amigo? Mas eu não tenho amigo por interesses. Enfim, sem comentários, né, gente? Vem completar aí essa história em quadrinho do Armandinho. Mais uma vez, vem completar qual é o tema do nosso Refletindo com Jesus hoje. Essas duas tirinhas de estudo. Então, o nosso tema de hoje é amor incondicional, que é o que ele está falando aí na tirinha sobre o cachorro. Eu não tenho amigos por interesse. O amor incondicional... Sem interesse. Sem interesse. Exatamente. Eu não tenho, amigo, o amor incondicional leva a isso. Você não precisa, né, me dar alguma coisa para que eu tenha você como amigo. Eu vou aprender a te amar como você é, e seu amor incondicional. E por que eu pus, minha amiga, versus reforma íntima? Desde que eu entrei ali para a doutrina, eu me vi na necessidade de me reformar, porque quantos defeitos, quantas, vamos dizer, quantos sentimentos pueris nós temos, né, pelo nosso orgulho ferido, pelo nosso egoísmo. Então, nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima. Enfim, nós só vamos conseguir trabalhar a nossa reforma íntima se aprendemos a amar incondicionalmente. Aí muitos perguntam assim, mas como o amor incondicional se eu ainda não consigo amar incondicionalmente nem meus próprios filhos? Gente, não foi à toa que eu coloquei lá na foto do convite a minha foto junto com meus 3 netos. Gente, precisei ter mais de 60 anos para começar a aplicar o amor incondicional, que foram com aqueles 3 que estão ali na foto. Eles dão muito trabalho, principalmente agora na pandemia, que estão ficando direto comigo, e eu tenho que conciliá-los com a aula, pelo meeting, com a paciência com mais 30 alunos e dividir com eles esse tempo, com os 3 que estão ali na foto, que vocês veem, são pequenininhos. Não trabalho, mas eu estou tendo, pela primeira vez na vida, um amor incondicional, e fico feliz. Pela primeira vez na vida, eu lido direto com 3 serzinhos e mais uma porção de coisas, e eu deito, como dizia Santo Agostinho, ao deitar, reflexiona se você vai ter um sono tranquilo. E eu deito feliz, que eu falo, eu estou aplicando, acho que quase 100% esse amor incondicional. Porque hoje ainda, quando eu lembro que um dia eu ergui a mão para as minhas filhas, eu penso assim, eu não apliquei o amor incondicional na totalidade com as minhas filhas, porque algum dia, no meu atraso, eu levantei as mãos para ela. E eu lembro que até uma certa feita, elas
lá com sua adolescência, e meu marido viu, talvez eu acho que eu deveria ter dado um tapa, uma bronca nela, e eu virei para ele e falei, você tem que me ajudar a corrigir essas crianças, ficar bravo também, elas estão merecendo uns tapinhos. Meu marido virou e falou, Magali, minhas filhas nunca vão me obedecer pela dor, mas sim pelo amor. E naquele momento, eu no auge da minha braveza, eu falei, mas não é bem assim, a gente tem que corrigir. E hoje, mais do que nunca, a doutrina, juntamente com a doutrina e com as experiências da vida, a gente vem compreender que realmente é o amor. Tudo você vai conseguir através desse amor incondicional. Então, por isso que eu coloquei ali a foto dos meus 3 pequenininhos que estão me ajudando a praticar o amor incondicional. E a praticar a reforma íntima. E não é fácil, gente, não é fácil. Eu acho que não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós. Mas não é impossível. E aí, por falar em reforma íntima, eu iniciei há muitos anos, né, na doutrina, que eu venho sempre me cobrando, porque quanto mais a gente aprende com o Evangelho, aprende com a doutrina, com as preleções, mais a gente se cobra. Mas eu estou sempre ali, caindo no erro com alguma coisa. Então, há tempo, gente, que eu venho traçando assim um plano que vem me auxiliar nesta reforma. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu preciso compreender bem o que é esse amor incondicional. E, para isso, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vamos tentar interiorizar bem, definir bem o termo, reforma íntima. E existem vários, se você entrar lá hoje, como é fácil estudar com o Google, né, gente? Lá no nosso tempo, você tinha que ir na biblioteca, mas hoje é fácil, gente. Hoje é mais fácil de nos reformar do que há anos atrás. Enfim, então vamos passar isso para essa juventude. É fácil, porque você tem pesquisa, e eu fui lá procurar a definição para a reforma íntima. E dentre muitas, tem cada definição maravilhosa. Você fala, eu tenho que interiorizar isso e começar a aplicar. Mas eu procurei anotar aqui para nós, uma que é bem contemporânea, que é da irmã Terezinha Lisboa de Andrade. Uma personagem que tem sua biografia, grandes contribuições na seara do bem dentro da doutrina espírita. E vejamos o que a IRTS vem dizer sobre reforma íntima. Ela nos diz que reforma íntima é renovação, é transformação, estimulando-nos à saída ou estimulando-nos para a saída do casulo sombrio, para a passagem livre, onde o sol da caridade nos inspire às boas ações diárias. Eu achei isso maravilhoso e eu tentei interiorizar isso. Então, voltando a falar aí sobre os meus planos, há anos que a gente faz o Evangelho no lar, eu e meu marido. Mas, mesmo assim, eu vejo que praticamente todos os domingos à noite, praticando o Evangelho no lar, em família, mesmo assim a gente ainda falha. Eu falei, porque nós somos assim, né? No começo, você começa a ler Evangelho, você vai lá na sua casa, onde você professa a sua fé cristã, enfim, você acha tudo lindo no Evangelho de Jesus. Você acha lindas as preleções, mas a gente vira as costas, o nosso egoísmo, os nossos instintos primitivos sempre falam muito mais alto. Então, não basta só achar o Evangelho lindo, achar as pregações maravilhosas. A gente tem que começar a interiorizar e aplicar isso mesmo. Então, por isso que eu estou falando dos planos. Então, eu tracei ali, dentro do conhecimento que eu tinha no Evangelho, alguns capítulos do Evangelho, porque todo Evangelho fala sobre amor incondicional, mas temos ali alguns capítulos que falam mais diretamente sobre esse amor. Nós temos alguns capítulos que nos levam mesmo à calma, a refletir, nos levam a serenar. Então, o meu plano foi o seguinte: quando eu tenho alguma coisa que eu sinto que
me magoou muito, ou que eu tenho que perdoar um amigo, eu vou lá e procuro um desses capítulos que se assemelha mais àquele momento que eu preciso. Deus, perdoe esse meu amigo, não me deixe com o coração ferido, me deixe dormir em paz e que ele durma. E eu vou e faço uma oração para esse meu alguém que tenha me magoado, enfim. Então eu passei a estudar mais e a refletir mais a cada leitura do Evangelho, da qual eu escolhi, que falam mais diretamente sobre o amor incondicional. E por falar em amor incondicional, e por falar em Evangelho, nós acabamos de ouvir aí a maravilhosa música Monte Castelo, onde Renato Russo sintetizou muito bem a fala de um homem, que, como diz o Marcos aí, Paulo de Tarso, ou São Paulo, que foi para a humanidade um dos grandes exemplos da reforma íntima. E São Paulo, ou Paulo de Tarso, me inspira muito nessa reforma. Eu tenho, dentro dos meus planos, estudar também Paulo de Tarso, entre outros. E eu adoro, então, refletir com o capítulo 15, do Evangelho. Onde ele começa, cujo título o capítulo 15 inicia com fora da caridade não há salvação. E ele fala mais, ele começa falando ali sobre o maior mandamento, que todos nós sabemos qual é o maior mandamento. E dentre muitas outras coisas também que ele fala, não vou ler o capítulo inteiro, mas ele nos diz que o caminho da salvação está na caridade e na humildade. Então nós temos que ter caridade e humildade para aplicar esse amor incondicional. E não é só da caridade material que ele fala, é muito fácil eu pegar essa blusa e dar para alguém que passa ali. Enfim, mas ele fala da caridade que nos é amada. A caridade é onde você vai aplicar o amor incondicional, não, que é a caridade do perdão, a caridade da indulgência, ou seja, a indulgência, aquela que não julga. A caridade da paciência. Enfim, ele fala ainda que o caminho da perdição está no egoísmo e no orgulho. E que é a partir daí que nós vamos começar a nos melhorar, quando nós começarmos a deixar de lado o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, daí eu passei a pensar. Então, por onde eu tenho que começar a melhorar? Eu tenho que ter um ponto central, não adianta eu querer melhorar tudo uma vez, porque daí você bate uma confusão, você tem que ter um meio ali, um início para você começar a melhorar. E, ai, meus melindres, ai, meu orgulho ferido, né? Quando a gente se magoa muito fácil, é orgulho, isso é orgulho, nada mais. E foi ali que eu... Mas como que eu cheguei? Primeiramente, eu fui procurar isso ali no Livro dos Espíritos. Gente, é tão bom a gente estudar com consulta no Livro dos Espíritos. E daí eu fui ali, procurei no capítulo 12, na pergunta 919, tem uma pergunta que diz: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Forte isso, né? Reforma íntima, está falando de reforma íntima. A resposta é vasta, gente, eu não vou lê-la toda na íntegra, mas eu vou falar o foco principal do que eu peguei para mim. A resposta foi, o conhecimento de si mesmo, que é a chave do progresso individual. Então, é se autoanalisar. Para você ver onde eu estou errando, reflete e vai. Mas basta só refletir? Não, nós ainda somos fracos, nós temos os nossos vícios. E daí, então, que eu fui procurar? Outros capítulos que eu tenho também como um bálsamo orientador. E aí você vai achar lá no capítulo 11 do Evangelho, cujo título é o amor incondicional, gente. Amar o próximo como a si mesmo. E esse capítulo já inicia dizendo: fazer para os outros
tudo aquilo que queríamos que nos fizesse. Ter para com o nosso próximo, quer seja ele um amigo ou um inimigo, a indulgência, não julgar, não reparar no outro. Eu lembro, então, lá de uma preleção que eu ouvi, em que o palestrante fala que Jesus ia passando e viu um cachorro morto, que todos sentiam nojo, o cachorro podre, e todos o julgavam, ai que feio, ai que horrível, ai que fedor, enfim, todos olharam só o lado negativo daquele cão apodrecido. Eis que Jesus passa e diz, ele só olhou o que tinha de bom. Que belos dentes tinha esse cão. Isso me emociona. E é isso que nós temos que ver. Vamos ver nos nossos irmãos. Eu tenho tentado praticar isso. Ver em cada irmão só o que ele tem de bom. E deixar de lado aquilo que me incomoda, porque aquilo que mais incomoda no meu próximo é aquilo que está mais impregnado em mim. Então eu comecei a refletir. Não quero reparar ninguém. Quer seja nos modos, nos vícios, na aparência. Tentar olhar o que ele tem de bom que eu posso pegar como exemplo. Enfim, até me perdi aqui, onde eu parei. E daí tá aí no capítulo 11, sobre a indulgência, então não julgar, e tem mais, ali fala também da benevolência, do perdão, e ele continua dizendo, capítulo 11, e a prática dessas máximas aí, já será o início para a destruição de todo egoísmo e de todo orgulho. E eu sinto que eu preciso melhorar no orgulho, eu, particularmente. Lógico que às vezes tem os momentos de egoísmo. A gente é orgulhoso porque também tem egoísmo. E aí é o motivo de tantos melindres, de tantas mágoas, do meu atraso, que atraso, nossa. E vejamos ainda, se você quer procurar mais sobre o amor incondicional, vai e continua ali no capítulo 11 do Evangelho, que lá no item 8, tem a parte que fala sobre a lei do amor, e ele inicia dizendo que o amor resume inteiramente toda a doutrina de Jesus. Já no item 9 do mesmo capítulo, primeiro parágrafo, ele diz que o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. E ele diz mais, ele fala que um dia toda a humanidade vai atingir essa chama do amor. No mesmo capítulo, ainda no item 9, quarto parágrafo, fala dos efeitos da lei do amor. E ele fala sobre que o efeito da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. E fala mais ainda, que os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela prática do não fazer ao outro o que não queres que faça para ti, mas fazei ao contrário, fazei todo o bem que estiver ao seu alcance. Gente, isso é maravilhoso. E como se não bastasse, temos aí as bem-aventuranças, gente. Começa lá no capítulo 5, é outro bálsamo que eu procuro. E temos lá onde começa o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então, às vezes, eu estou ali aflita com alguma coisa, com alguma ofensa. Eu vou lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Logo depois, olha como é tudo inteligente, tudo maravilhoso. Nós temos o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, eu vou procurar consolo ali no capítulo 6. Depois, já no capítulo 7, fala sobre, e vai nos ajudar a refletir sobre a aceitação da humildade, da caridade. No capítulo 7, fala também sobre o orgulho e a humildade. Já o capítulo 8, ainda das bem-aventuranças, nos fala sobre a pureza de coração, que é que nós temos que buscar. O capítulo 9 fala sobre os brandos e pacíficos. Gente, eu venho procurando ser branda, pacífica, isso tem me ajudado. E ainda
fala sobre a afabilidade, a doçura, a paciência, a resignação, a cólera, tudo aquilo que nós temos que trabalhar, pôr mesmo ali em prática. Não adianta só achar tudo lindo. É lindo o capítulo, mas a gente tem que refletir, tem que estudar, tem que aplicar. Enfim, por último, o capítulo 10, que é das bem-aventuranças, que fala sobre o perdão, novamente, sobre a indulgência, sobre a reconciliação. Enfim, nós precisaríamos sentar aqui e ler tudo na íntegra para ver o quão é maravilhoso. Mas, contudo, gente, vamos agora refletir uma coisa aqui. Eu sempre reflito assim, meu Deus, como nós somos tão atrasados, né? Porque nem precisaria ter todas essas máximas de Jesus aí, se a gente fosse pensar em refletir só com a última frase que ele disse quando ainda estava no corpo físico. Quais foram as últimas frases? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Gente, isso é de uma emoção, isso é de uma coisa tão maravilhosa. Quem é que pede, no momento que os seus algozes estão te matando friamente, cruelmente, virar para o pai e pedir, pai, perdoa? Eles não sabem o que fazem. E é nós aqui, a gente briga com um mosquitinho que pisa nos nossos pés. A gente ergue as mãos, ou erguia, não faço mais. Desculpe aí, filhas. Um dia eu ergui minha mão para minhas filhas. Eu não quero fazer isso mais, nunca, com ninguém. Como que eu tive coragem de fazer isso? Quanto atraso, que instinto é esse? Mas a gente tem tempo, nós podemos melhorar. Enfim, um outro, vou pegar agora contemporâneo, tá? Um outro exemplo que eu tenho, para exemplo da minha reforma íntima, é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, acho que a maioria conhece, ele não era cristão, era indiano, praticava o hinduísmo, enfim, mas ele tinha uma grande admiração pelos ensinamentos de Cristo, a ponto de dizer assim, que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Isso Mahatma Gandhi, que não era cristão. E eu vou contar aqui uma pequena história que eu ouvi do nosso amigo palestrante Haroldo Dutra. Conta-se que certa feita Gandhi fora insultado por um cristão que trazia em seu peito um crucifixo enorme esboçando a imagem de Cristo. E esse cristão, quando estava passando sobre Mahatma Gandhi, o insultou de uma maneira tão cruel, esperando que Gandhi revidasse para ele poder prender. Mas Gandhi continuou ali, meditando. Enfim, o cristão não feliz com a sua serenidade, que é o que nós deveríamos ter, né, quando insultados, ele foi e o esbofeteou. Esbofeteou de tal forma que ele caiu brutalmente ao chão, em meditação. Então, eis que o cristão lhe pergunta, mas quem te ensinou a ser assim, tão covarde? Então, aí sim, Gandhi se levantou, olhou o cristão bem nos olhos e disse, ninguém me ensinou a ser covarde, mas me orientou, me ensinou a não pagar o mal com o mal. E ele fala, e quem foi esse imbecil que ensinou isso a você? Ele vai, aponta para o peito do cristão e diz, esse que está aí pendurado em seu peito. Lindo também, né? Que exemplo, gente. E Gandhi não era cristão, mas ele, melhor que todos nós, ele entendeu que Cristo veio nos trazer essa maravilha que nos ajuda a reformar. E agora vamos pegar um mais contemporâneo ainda, mais contemporâneo, que eu também procuro seguir como exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, também como os grandes pregadores da paz, da luz para o mundo, também sempre fora muito insultado, porque ninguém joga pedra em quem pratica a guerra e quem faz o mal, não.
todo mundo vai jogar pedra assim como apedrejou Jesus naqueles que quer implantar a luz no mundo, a paz no mundo. E Chico Xavier é um exemplo disso, desde criança sofrera grandes aflições. Então, mas um desses agressores deles teve um que foi pedir perdão a Chico pelas ofensas. E Chico vai e o recebe na maior afabilidade e diz: mas perdoar o quê, meu filho? Perdoar o quê, meu irmão, se você não me feriu? Então, Chico, ele não se magoava. Ele tinha uma evolução que ele até orava pelos algozes dele também. Enfim, eu tento me espelhar nesses exemplos para não cair no mesmo padrão vibratório daquele cristão. Eu tenho tentado, mas ainda tenho falhado? Tenho falhado. Por que que a gente falha? Às vezes eu me pergunto. Por que que nós ainda revidamos? E quando nós não revidamos, não tentamos perdoar outro, a gente fica ali muitas vezes, fala, não, eu perdoei. Quantas vezes eu faço lá um coração vibrando amor, uma série de coisas para aquele meu inimigo, porque eu não tenho inimigo, tenho pessoas que às vezes me ferem, eu não vejo nunca como inimigo, mas enfim, mas meu coração ainda fica apertado, magoado. Então, será que eu perdoei mesmo? Que primitivismo é esse? Então, ali eu estou faltando com a caridade para comigo. Então, por que nós ainda temos isso? Porque nós estamos acostumados a querer que o outro se melhore. Nosso orgulho ainda é tão grande que a gente pegou o vício, né? De falar mal dos outros, de julgar, não é ele. A gente quer que o mundo melhore ao nosso redor. E eu vou pedir a gentileza da Lurdinha colocar aí para nós mais uma vez a tirinha, a terceira tirinha e a última, viu, Lurdinha? Do Armandinho aí, para a gente também refletir com essa última tirinha. Gente, olha que maravilhoso. Para uma guerra, bastam as armas. Fazer a paz exige muito mais reflexão, humildade, boa vontade, senso de humanidade. É o nosso Armandinho falando aí. Obrigada, Lurdinha. Obrigada. Então, como vocês viram, e o Armandinho tem razão, né, gente? Para uma guerra basta as armas de fogo, as armas brancas, as armas químicas, enfim. Mas as armas mais doloridas, mais prejudiciais à saúde, são aquelas que nós carregamos nos nossos instintos. Aquela que nos mata e mata o nosso próximo a longo prazo. Não é à toa que o mundo inteiro tem um índice grande de suicídio, um índice grande de pessoas com estresse, Ai, gente, tanta gente em processo de... Enfim. Depressão. Eu esqueci o nome, Lurdinha. Depressão. Lembrei, obrigada. Tantas pessoas com tanta depressão, né, gente? E às vezes por tão pouco. Às vezes nós mesmos, a gente fica estressado, né? Por quê? Porque nosso orgulho fala mais alto. Quantas e quantas vezes. Ai, os nossos melindres. Ai, daí eu entro em depressão. Enfim. Por quê? Porque nós queremos que o mundo se transforme ao nosso redor. E tanta é verdade, essa tirinha maravilhosa aí do Armandinho, e tanta é verdade que nós não queremos nos melhorar, que eu vou contar para vocês. Nós começamos a fazer o Aprendizes do Evangelho aí na nossa casa, Edgar Armon. Havia no início uma média, eu acredito, de 100 alunos, gente, porque nós utilizávamos o salão principal da casa. E na época enchia o salão.
tá maravilhoso. E eu fiquei feliz, porque eu falei, gente, quantas pessoas tentando se reformar, se melhorar junto comigo. Aquilo para mim, eu fiquei tão feliz. E tinha jovens, tinha outros assim, pouquinho, com mais números de idade, assim como eu, enfim. Mas aquilo para mim foi tão prazeroso. Gente, até que veio a obrigação de começarmos a registrar na caderneta a nossa reforma íntima. Aí veio oficialmente mesmo a nossa obrigação de nos reformarmos. Reforma íntima, agora é obrigação, você anota, você tem que refletir. Gente, a partir daí caiu drasticamente o número de alunos dentro dos aprendizes do Evangelho. E aquilo me deixou triste, me deixou triste. E eu falei, meu Deus, não, isso é uma força para eu continuar mais ainda e sair pregando aquilo que eu estou aprendendo dentro da doutrina. Enfim, por quê? Por que é isso? É justamente o que diz o Armandinho aí, é muito mais fácil, né? Pegar o outro lado, sair no egoísmo, do que a gente começar a se esforçar, deixar de lado esses nossos instintos selvagens, com os nossos vícios, nossos defeitos. Mas, enfim, deixa eu adiantar aqui, eu gosto de refletir também com a literatura, com as literaturas de Emmanuel, de Chico Xavier, que é a psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, e no livro Fonte Viva, de Emmanuel, capítulo 30, há uma parte que diz ali que na semente minúscula habita o germe do tronco benfeitor. Então, essa semente, vamos refletir aqui para mim, essa semente está na nossa consciência. Ou seja, eu tenho que ter consciência que eu tenho que melhorar. E por isso, mais uma vez, temos que traçar um plano. E esse plano inclui o quê? Em primeiro lugar, muito esforço, estudo sistemático, a reflexão, da oração, da vigilância, do participar de uma casa onde possamos professar a nossa fé cristã e estar ali sempre ouvindo e praticando, tentar fazer um trabalho voluntário que nos ajuda muito nesse crescimento, a ver o problema do outro. Enfim, o de sairmos mesmo da zona de conforto. E no começo você falar é difícil, não é? Chega a ser até gostoso, prazeroso, né, Luzinha? Chega a ser até, enfim, pôr em prática nossas virtudes, de agirmos com renovação, de agirmos com atitude nobre, pelo menos esforçar, com pensamentos nobres. E vamos refletir, então, mais um pouquinho, com uma fala aqui do nosso conferencista e palestrante aí, Haroldo Dutra, que ele diz assim: para alcançarmos a evolução plena, é necessário que haja um processo educativo da alma, e que este processo deve iniciar, ele também fala, na semente minúscula onde habita o germe do tronco benfeitor, na nossa consciência. Mas ele completa que antes nós temos que seguir os princípios básicos do que nós devemos, por que nós devemos. Então, nos esforçar para a conquista dessa evolução. Então, vamos ver, o primeiro princípio é que nós somos seres imortais, criados por Deus, sujeitos às mesmas leis do progresso, todos nós somos sujeitos à mesma lei do progresso, que gradativamente nos levará à perfeição. O segundo, ele fala que esse progresso ocorrerá através de sucessivas experiências. Então, nós vamos ter que cair, levantar, é só assim que a gente vai aprender. Deus não castiga ninguém, Ele nos dá a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Terceiro, o progresso, esse progresso, tal qual fala, obedece às leis morais, olha, ensinada e vivenciada por Jesus, que esse sim será nosso guia e modelo. Enfim, vamos refletir, se nós somos seres imortais, estamos sujeitos todas às mesmas leis do universo, do progresso, nós vivemos o quê?
um ciclo sem fim. Então, eu adoro ver aquele término lá do Rei Leão, que fala muito do orgulho e do egoísmo, e ele põe naquele final, até eu ia colocar, Lurdinha, essa música como fechamento, que eu acho maravilhoso, mas numa outra oportunidade, se puder estar aqui com vocês, a gente fala mais um pouquinho. Mas ele fala tão bem naquela música, Walt Disney, maravilhoso. Eu trabalho muito com os vídeos dele, porque todos os vídeos dele falam muito de orgulho, de egoísmo, enfim. E então, eu coloquei também mais um plano de estudo e reflexão, porque nós temos que refletir sobre as nossas virtudes. Eu não tenho como me reformar se eu não começar a pensar nas virtudes e jogar os vícios fora. Então, eu coloquei como plano de estudo também o capítulo 17 do Evangelho, em Sedes Perfeitos. E eu até anotei aqui, ele começa falando sobre o homem de bem, depois ele vem com a parábola do semeador, depois ele vem a virtude, e tem um capítulo que ele fala sobre o dever que é a lei da vida, e que este é a obrigação moral diante de si mesmo e dos outros. E depois vem o capítulo que fala do cuidar de si, do corpo e do espírito, que devemos cuidar do corpo e do espírito, que é o que a gente está fazendo agora, aqui, e vocês dão essa oportunidade maravilhosa de nós termos esse alimento do espírito. Que alimento delicioso, que maravilha, maravilha, Lurdinha e Marcos, que nos dá essa oportunidade. E por último, eu tenho que falar, o Paulo mandou há algum tempo um áudio no nosso grupo que chama Função da Virtude. Paulo, obrigada, meu amigo. Eu ouço, eu estou ouvindo constantemente. Que maravilha esse áudio. É de Miramesa, está na voz do nosso amigo Paulo Rosa. Maravilhoso, gente. Eu indico, eu super indico, eu ouço. E aquilo para mim é um bálsamo. Por fim, eu poderia ficar aqui citando várias coisas, mas eu vou terminar. Mas antes de terminar, eu vou deixar uma reflexão aqui para nós todos. Eu recebi, no dia 8/4, a pílula, tem a pílula do Evangelho com o Ricardo Melo. Então, de manhã, ele vem com a pílula do Evangelho, e à noite é pergunta e resposta. E a pergunta da ouvinte foi: amor incondicional? Como amar, por exemplo, o estuprador do meu filho? Aí eu fui lá, peguei essa pergunta, eu vou pôr essa pergunta na minha Refletindo com Jesus. Tá? Então, fica aqui essa reflexão. E eu só gostaria de falar, por último, assim, que eu gosto muito de usar as músicas para me ajudar a refletir também. Me acalma, me serena. Depois eu saio lá do Evangelho. Deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho como livro de cabeceira o livro Calma, do Emmanuel, porque é um livro de fácil leitura. Você vai lá, abre uma página antes de deitar. Ou então Instrumentos do Tempo, também de Emmanuel, que também é um livro que é mais para consulta. Você abre aleatoriamente, ou os Minutos de Sabedoria, mas tem outros maravilhosos. Mas no momento que eu estou na cabeceira, é esses dois, Calma e Instrumentos do Tempo. E eu queria deixar aqui algumas músicas que eu uso para minha serenidade. Uma delas é do Centro Espírita Perseverança, e ela só inicia dizendo assim: que haja paz na terra, a começar em mim. Bom, imagino que vem depois. Então, que haja paz na terra, a começar por nós. Tem uma outra que eu adoro também, que diz: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem
ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. E no seu refrão, a última frase que ele diz, paz, pela coragem de mudar. Mas eu penso que não é só coragem que a gente tem que ter mais do que coragem, a gente tem que ter boa vontade, a gente tem que ter perseverança, persistência, e vai ver o quanto isso é gostoso. E a gente vai tropeçar, porque vai ter muita gente que vai querer apagar toda essa nossa perseverança. Vai ter gente querendo apagar a nossa luz. Como tem gente? E tem, isso não dá certo, tem gente que tenta não quebrar nossas pernas. Mas nós não podemos desistir. É o que eu tenho tentado fazer, uma das reformas que eu fiz, que no início eu desistia, confesso. Essa música que eu falei aí, Pela Coragem, é de Nando Cordel. E agora, para terminar, finalmente, dá tempo, Lourdinha, de colocar a paz com roupa nova, só para a gente refletir mais um pouco, que eu amo ouvir, eu ouço com as minhas netas, elas cantam comigo, e deixar aqui a dica, que como diz a música do Roupa Nova, vamos nos melhorar, porque só para nos reformarmos, para mim mesmo, vamos nos reformar para deixar essa paz para a geração futura. O que mais me preocupa é a geração futura. Porque para mim, para nós já vivemos, a gente já sabe aonde está o joio e onde está o trigo, mas o que nós vamos deixar para essa geração que vem aí. É isso, e vamos aqui brindar que esta é para a sobrevida, mas o que vocês estão deixando aqui é para toda a vida, meus amigos. Que Deus abençoe pela oportunidade. Obrigada, desculpa por tudo aí. Boa noite a todos, obrigada. Muito obrigada, Lutinha. Obrigada. Lourdinha? Marcos, sou eu hoje? Gente, foi emocionante o final ainda, estou meio fora de zen aqui. Mas a Magali mandou uma pergunta para a gente, né? Dentro de tudo isso do amor incondicional que ela nos explicou e aonde ela vem buscar amparo, né? Para ela conseguir esse amor incondicional, ela fez uma pergunta. Como que a gente pode amar quando a pessoa que a gente precisa amar é o estuprador do nosso filho, da nossa filha? Alguém poderia nos ajudar em tentar entender como que a gente poderia fazer esse amor incondicional? Colocar em prática? Eu posso falar? Rose, por favor. Na realidade, boa noite a todos. Parabéns, Magali, obrigada pelas palavras, pelas conclusões. E eu venho trazer uma outra pergunta, acho que mais fácil do que a sua, e mais difícil também. Passei por uma situação essa semana em que me fez acreditar o quanto o ser humano é horrível, o quanto está distante o amor ao próximo. Eu não acreditei no que eu vi, no que eu senti, no que eu presenciei. Desculpa, eu sei que a pergunta é outra, mas eu vou trazer uma coisa bem próxima a nós, que é a Covid. Essa semana eu estou trabalhando em sistema de revezamento, como todos nós, com muitos medos, com muitas angústias, né? Tentando fazer o melhor. E essa semana eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu estava na minha sala e chegou uma professora e ela precisava tirar o uniforme de rendimento. E a minha chefe, ela entrou
falou alguma coisa com a minha chefe e ela saiu e chegou para mim e falou assim: Rose, você pode me ajudar? Pode deixar que eu não vou ficar perto de você. Na hora que ela falou aquilo, eu não entendi. Eu estava lá executando um trabalho presencialmente e estava ajudando. Ela era uma pessoa do grupo de risco, uma pessoa do grupo de risco com mais de 70 anos. De repente, uma professora me chama, uma outra professora, na verdade é a vice-diretora, e falou assim: Rose, sai da sala, porque a Nancy está com suspeita de Covid e foi autorizada a entrar aqui e ficar aqui. Na hora passou um filme na minha cabeça, né? Primeiro, por que essa pessoa saiu de casa? Sabemos que o vírus ele está circulando e cada um contrai e pode ser assintomático. Você pode ele pode evoluir de muitas formas no seu organismo. Na hora, aquilo me causou uma decepção, uma revolta tão grande. Primeiro, eu não sairia da minha casa se eu tivesse com suspeita de Covid. Segundo, eu não autorizaria essa pessoa a permanecer no ambiente onde se fala, onde todos estão aí preocupados, que é o ambiente escolar. Eu não, como chefe, eu não autorizaria jamais isso. Eu pediria para que ela nem permanecesse no local. Na hora eu levantei, não citei nomes, chamei a minha chefe, disse o quanto eu estava indignada com aquela situação, com aquela atitude, sendo elas da área da educação, que levantam muitas bandeiras e se preocupam com a condição, sendo que outras delas que estavam ali são voluntárias e saem por aí a campo para ajudar o próximo, com inúmeras ações, até fora do nosso estado. Um filme passou na minha cabeça de uma tal maneira que eu achei que eu não fosse suportar aquilo naquele dia. O quanto estava distante o amor ao próximo naquela atitude, né? E me passou um filme das pessoas que eu convivo, né? Eu fiquei uns 2 dias preocupadíssima em sair da minha casa, em transmitir algo que eu não sabia. Eu sei que foi uma coisa muito rápida, mas é uma coisa inconsequente. Eu não consegui perceber o amor ao próximo nessa sequência. Eu acho que não acontece. Não é um passe de mágica, infelizmente. Eu acho que nós estamos o ser humano está muito distante de tudo isso, mesmo dizendo, praticando ações, levantando bandeiras aí, e aí voltar para o meu trabalho e olhar para ela. Ela nem foi trabalhar na quinta-feira, porque assim, eu fiquei tão indignada. Na minha sessão de terapia, eu falei isso para minha terapeuta, porque eu precisava, né, ter uma passagem bíblica que fala que a boca só fala daquilo que o seu coração está cheio. E aquele dia eu fiquei pensando nos profissionais da saúde, em tantas pessoas que estão aí na rua, estão aí trabalhando porque precisam, enquanto que outras estão aí fazendo esse vírus circular. Desculpa, gente, eu precisei falar desse exemplo porque é um exemplo muito próximo a nós. Mas, Rose... Então, Rose... Pode falar, Mar. Pode falar, Lu. Tranquilo. Não, então aí o que você está tentando, Rose, é achar um jeito de perdoar? É isso que você quer? Não, eu estou pensando no amor ao próximo. Onde está o amor ao próximo? Perdão também. E perdão também. Porque você olha para aquela pessoa que tem uma atitude daquela, olha, eu vou dizer para você, a minha sorte foi que a outra pessoa me chamou e me pediu para sair do local e não ficar perto dela. Ela ficou com medo, acho que o dia inteiro, que eu fosse dizer quem tinha sido a pessoa que tinha me falado, né? Porque, na realidade, eu não ouvi.
que ela estava com suspeita de Covid, estava aguardando o resultado do exame. Eu acho que é tudo. É o amor ao próximo, é você perdoar essa pessoa, é imaginar o quanto isso está acontecendo entre nós hoje. Mas, Rose, aí vem várias questões, né? A Rose e até a Magali que deixou uma pergunta para a gente aí no ar. Primeiro que nós temos, não sei se mania, costume, a ideia, vamos tomar cuidado com o emprego das palavras, mas às vezes a gente projeta no outro atitudes que nós teríamos. E isso faz muito mal para a gente também. Então eu fui almoçar na casa da Lourdinha, a Lourdinha colocou um garfo e não colocou a faca, eu tô acostumado de comer de faca, eu achei aquilo um absurdo. Imagina, a Lourdinha não tinha um prato de arroz para apoiar o meu prato. Se era a minha casa, eu ponho o prato de arroz, coloco os talheres e coloco a refeição de acordo com a sequência que eu aprendi, que eu faço na minha casa, que eu acho bonito. Então, eu tenho que fazer o primeiro exercício. Será que a Lourdinha tem faca na casa dela? Segundo, será que só porque ela não colocou faca, ela não me recebeu bem? Então, a atitude que te revoltou é que você não faria isso. E aí, quando a gente fala em amor aos outros, amor ao mundo, amor à humanidade, aí a gente já teria que começar por essa pessoa. Por que será que ela está aqui? Será que ela estava com suspeita de Covid, isso deixou ela perturbada? Né? Porque o primeiro problema é a gente assumir que tem um problema. Então, às vezes alguém fala, você está doente? A primeira negação que vai... Não estou doente, eu não estou. E às vezes essa pessoa está precisando de mais ajuda do que a gente possa imaginar. Porque no primeiro momento a gente viu que ela agiu de má fé, de má vontade, de espontaneidade. E de repente não foi. De repente ela está tão perturbada, tão... Né, saiu fazendo as coisas e não se deu conta do que fez. Né? Então aí está o nosso lado, como a gente pode, de repente, até, não digo nem perdoar essa pessoa, mas no mínimo compreender o porquê que ela fez isso. Quando a gente pega, por exemplo, minha sobrinha, a minha filha de 7 aninhos, ela desce correndo e faz alguma coisa errada, eu olho, bem, 7 aninhos, cérebro de amendoim, eu não brigo. Aí a de 13 desce, faz a mesma coisa e toma bronca. Ah, mas a Cecília fez e você não falou nada. Eu fiz e você veio falar. Pois é, meu amor, você já tem 13 anos, você já compreende de maneira diferente. A de 7 anos passa por aqui, passa por lá e ninguém liga. Se está de calcinha, se está sem camiseta. A de 13 passou aqui, a Lourdinha quase infarta. Fala, Marcos, acho que passou uma mocinha aí só de sutiã. Falei, pois é, você viu também? Ela falou, vi, vamos editar? Falei, vamos editar. Mas se a de 7 passou, por que eu não posso? Né? Então aí vem essa compreensão. Você com 13 tem um nível de maturidade diferente da de 7. Agora, essa pessoa, ela tem um nível de maturidade, de evolução, seja qual o nome que nós queremos dar, diferente do que nós temos. O fato de... eu vi uma frase que eu achei muito legal, que estava assim, eu não sou forte porque sou cristão. Ao contrário, eu sou muito fraco, por isso eu sigo Cristo. Então, o fato de nós estarmos aqui não é porque nós somos melhores que os outros e nós estamos aqui refletindo, porque todo mundo aqui, praticamente, que ouve, também tem a voz aqui para poder falar. Todo mundo. A Magali era uma das remanescentes aí que estava aí ouvindo, criou coragem de estar aí falando. Então, todos nós temos aqui a oportunidade de ouvir e de poder falar. Né? É uma regra aí no nosso programa dessa democracia. Agora, a pergunta é, estamos aqui evoluídos suficientemente para poder falar para todos vocês, de gravar e colocar o programa no YouTube para que outros ouçam? Ou compreendemos que nós somos muito, muito, muito aquém dessa evolução e nós estamos aqui para tentar aprender um com os outros? Que quando eu falo, quando a Magali fala, é uma forma de ela também, através das dificuldades, da explanação, da oratória, do nervosismo. O primeiro recado que ela está dando para todo mundo aqui é, vocês também são capazes. Venham. É difícil? Precisa batalhar, vai trabalhar. Eu não imagino o tanto, né, falando da Magali, que era a bola da vez hoje, do tanto que ela teve que se superar para viver hoje. Dos medos, dos anseios, é computador que não funciona, é computador... Olha como nós somos fracos e imperfeitos. Mas já demos o primeiro passo, reconhecemos que nós erramos, agora estamos aprendendo a lidar com nossos erros.
Então, segundo aquela dita máxima, são os doentes que precisam de médico. Essa pessoa que você citou, ela que precisa ser amada. Ela que precisa ser envolvida numa carga de amor e de energia. Eu não vou orar para o Paulo Rosa. O Paulo Rosa dá palestra, é expositor, vai estar comigo aí na minha escola daqui a pouco. Ele não precisa. Precisa sim, tanto quanto a outra pessoa. Então a gente às vezes tem a nossa balança, né, da justiça ali, pesando sempre para os mais educados, para os mais bonitinhos, para os mais perfeitinhos. Mas se Jesus estivesse aqui hoje, Rosa, ele não ia te dar um abraço, ele ia abraçar a outra pessoa que foi lá. E você ia sentir talvez assim, mas poxa, mas Jesus abraçou ela, ele abraçou a mim, ela que está errada. Então a gente ainda temos que respirar, né? Eu vou falar num caso também, em primeira pessoa, eu e minha família, nós somos trancafiados aqui. Eu saio de vez em quando ali para ir ali no Edgar, de sábado, ver como é que estão as coisas, vou ao mercado, vou ao CRAS ali comprar umas frutas e volto para casa e aqui fico. Não estou recebendo visitas. Aí eu vejo a minha irmã ir trabalhar e bater perna, vai na casa das minhas irmãs lá em São Paulo, pega ônibus, pega trem, pega metrô, aí vem aqui, oi, vim ver como vocês estão. Aí eu falo, poxa, eu estou trancado dentro de casa, me cuidando, ela está batendo perna para tudo que é lado, e aí vem aqui ainda me abraçar, querendo me ver minhas filhas. Aí eu tenho duas opções, falar para ela, olha, eu não estou recebendo visita, você volta para sua casa e não saia daí. Vou tentar compreender que, de repente, a casa dela é menor que a minha, ela tem uma situação mais difícil, ela precisa ver gente. Então é complexo, Rose, esse entendimento de que aquele que está errado e ele tem que ser punido, tem que ser condenado. Às vezes ele precisa de atenção, de amor. Mas eu entendi onde você quis pôr. Eu entendi. Oi, Magali. Então, eu acho que aí o maior erro foi da direção. Porque, como você mesmo disse, talvez a moça esteja tão doente, mas quem está na direção de uma escola recebe todas as orientações de como deve agir. Então, o erro maior, a falha maior, está em quem é da direção, responsável pela escola e aceitou essa pessoa. Mas, Magali, tá? A gente tem que tomar cuidado para não partir para caças às bruxas, Magali. Pois é. A gente não pode, porque se a gente for olhar, a diretora está errada, o porteiro está errado, aí é muita gente errado e a gente nunca vai olhar para nós. Exatamente. Marcos, eu não quis polemizar, né? Não, Rosa, você não polemizou, fica tranquila. A gente entendeu onde você mas quis o que eu quis dizer de uma forma bem ampla, né, do que é que está acontecendo hoje. Né? Talvez o caso que a Magali trouxe do estupro, né, de perdoar, de deixar... Quantas pessoas estão circulando? Quantas pessoas não estão pensando no meu próximo? Quantas pessoas... Será que essa pessoa que levou para casa, que levou, de repente, ao pai, à mãe, ao óbito ali, né? Você levou um vírus para sua casa. Você fez o outro que estava ali... né, contrair um vírus por ser inconsequente. Então, eu acho que é bem ampla essa questão. Né? Mas às vezes a pessoa não se nota, Rose. Infelizmente, é igual uma delicadeza. O Emília e o Carlos me convidam para almoçar na casa deles. De repente, é um ato de gentileza da minha parte levar pelo menos a sobremesa, levar umas flores para pôr na casa. E aí a Dorinha foi e não levou nada. Então, aí o Carlos e a Emília falam, mas o Marcos é tão educado e a Dorinha não. Mais uma vez a gente vai procurar o erro, onde está errado, quem é o culpado. O Carlos e a Emília me agradece, me abraça a Dorinha e está tudo certo. Agora, se eu cheguei no portão e a Dorinha chegou juntos, eu falo, olha que eu e a Dorinha trouxemos para vocês no almoço de hoje. Entendeu? Então, é tudo uma forma de percepção, porque a gente conversou aqui com a Emília, né, quando a gente estava falando da questão do mau humor ou do nervosismo, alguma coisa. Infelizmente, muitos dos nossos comportamentos são ensinados pelos nossos antepassados, aí, né? Avó, tios, avós. E eles nos ensinaram a forma de ser, às vezes, educado, de ser arrogante, de ser egoísta. E aí a gente está lidando todo mundo ao mesmo tempo com todas essas pessoas. É que, às vezes, a Lurdinha vem na minha casa e viu que eu coloquei um prato ali de arroz, que eu pus uma flor na mesa, ela fala, puta, achei legal, vou fazer na minha casa também. Aí o Paulo Rosa vai almoçar na Lurdinha e fala, nossa, que legal, eu também vou fazer. E aí esse comportamento acaba sendo reproduzido. Da mesma forma, pisaram no seu pé, não pediram desculpa, você pisou no pé do Carlos também, não vai pedir desculpa, ele pisou no pé da Sandra, também não vai pedir desculpa. E aí a gente está sempre ainda olhando para o outro, quando a gente vai olhar para nós. Né? Vamos ouvir ali
Paulo Rosa? Aceitar aqui. Magali, muito bom te ouvir. Que ótimo que você nos trouxe essas informações maravilhosas. Esse programa é uma bênção para nós, né? Como nós temos que aprender a refletir com Jesus na nossa intimidade. E o comportamento das pessoas muitas vezes nos chamam a atenção, né? Como aquela pessoa se porta, como as situações que nos envolvem às vezes nos chocam, né, Rose? E aí, como que a gente faz? Talvez um pouquinho do evangelho que nós temos aprendendo, talvez nos sirva nesses momentos de podermos, de alguma forma, levar o pão espiritual a essa criatura. O nosso pensamento de paz, de amor, de luz, que possa envolvê-la, né? É uma tarefa que muitas vezes nos machuca. Às vezes a gente acha que não está preparado, mas é um trabalho que precisa ser feito dentro da gente. A Magali citou inúmeros exemplos aí de capítulos do Evangelho, nos trazendo inúmeras oportunidades de reflexão. A gente tem que conviver com essas situações, faz parte do nosso aprendizado. E como a gente pode crescer com isso, né? Aproveitando essas lições para tentar enriquecer o nosso espírito e levar para essas criaturas um pouco de luz. Quando se fala muitas vezes em reforma íntima, o que vem no nosso pensamento? Acho que é uma coisa difícil, inatingível. Mas não é bem assim. A reforma íntima está em todos os momentos, eu acredito, na nossa vida. Em todos os aspectos. Ao levantarmos da cama, ao tomarmos o nosso café, ao nos dirigirmos ao nosso trabalho, nós estamos exercitando a nossa reforma íntima. E é bem interessante a vida, porque a gente não sabe o que nos espera, o que vai acontecer. De repente, né, Rosa, a gente se vê numa situação dessa, o que a gente pode fazer? O que o Evangelho nos traz como proposta em inúmeras situações assim, né? É claro que vai de encontro ao que cada um de nós sentimos. Isso vai de encontro àquilo que cada um tem como proposta no coração. Então, eu acredito que essa proposta maravilhosa que a Magali nos trouxe hoje nos faz repensar sobre isso. Eu acredito que a reforma íntima, às vezes a gente fica pensando, né? Mas eu não sou digno dessa tarefa. Quando eu tiver um pouquinho melhor, eu vou me dedicar a essa tarefa. Mas se a gente for esperar a gente estar um pouquinho melhor para se dedicar a essa tarefa, a gente não vai conseguir nunca. Então, é melhor a gente começar agora e, durante o trabalho que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo esse exercício de reforma íntima. É bem essa proposta. Obrigado, viu, Magali? É bem isso mesmo, Paulo. E não se sinta, viu, Rose, que você está errada. Aqui no nosso programa nós não temos quem é certo ou quem é errado, não temos essa pretensão, mas às vezes de aproveitar as oportunidades e refletir em cima, né?
a gente pega aí até a nossa própria cultura, né? Quantas pessoas não saíram de casa gripada e foram trabalhar? Espirrava na mão e colocava ali no negócio do ônibus, aí o outro põe a mão em cima. Quantas vezes espirrava em cima da gente mesmo? Hoje a pandemia veio com essa ideia de usar máscara, de luva e tal, aquela coisa toda. Mas será que a gente vai aprender a lição depois? De estar com, olha, estou gripado, eu vou pôr máscara, e eu vou passar álcool gel, vou lavar a mão. Então, todos nós estamos numa fase de processo. E, infelizmente, a gente pensa, né? Temos a consciência de que uma pessoa contaminada não é fácil, ela tem que ser entubada, né, por vezes. E perdi um amigo aí essa semana também, porque estava entubado e a sedação acabou do hospital. E aí, sem sedação, ele acordou, tiveram que tirar o tubo dele, ele sofreu um pouquinho e acabou desencarnando. Então a família ficou revoltada, né? Como esses políticos deixaram acabar a sedação aí nos hospitais, né? É difícil. Lourdes 2. Marcos, Pois não? posso falar um pouquinho? Pode. Tá. Primeiro, em relação à pergunta que a Magali colocou. Eu pensei, pensando bastante nisso que você falou também e me tocou, porque eu lembrei agora que um amigo meu levou, não era tempo de pandemia, mas a filha dele estava com suspeita de H1N1 e ele mandou a filha para a escola do mesmo jeito, com mais 20 crianças, né? Então, esse exemplo que você citou não é um exemplo, nem chega, não dá para imaginar que seja um exemplo esporádico, isso acontece, infelizmente, todos os dias. Infelizmente, todos os dias. Então, em relação à pergunta da Magali, eu queria falar o seguinte. Magali, se a minha filha, né, por um acidente, sofrimento de criança me toca, então, perdão, tá? Mas se uma filha minha, por exemplo, fosse atacada por um Rottweiler, né, e esse Rottweiler matasse a minha filha, eu não teria nem condição. Eu poderia pegar uma arma, matar o Rottweiler, e isso também não ia trazer a minha filha de volta. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que consegue pegar uma criança e fazer uma maldade dessas, infelizmente, é um animal. Mas aí eu lembrei do filme que eu achei fantástico, eu recomendo para quem não assistiu, A Cabana. E tem uma cena, eu não vou dar spoiler, né? Mas é uma história semelhante. E Deus conversando com o pai da menina, ele disse o seguinte: eu preciso que você perdoe ele, porque ele é meu filho também, e eu preciso redimi-lo. A questão toda que eu entendo e que eu estou trabalhando em mim é que a gente tem que lembrar que nós somos espíritos imortais. É muito difícil isso, porque a gente está impregnado de carne. Então, vocês não sabem, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu já fui casado antes de ser casado com a Jorge e eu perdi uma filha, né? E por muito tempo eu me culpei. E o perdão mais difícil, gente, é o auto-perdão. Tá certo? Então, perdoar um estuprador, eu vou dizer o seguinte: se numa situação dessas, se a minha filha tivesse sobrevivido, eu ia dar graças a Deus ainda. Né? Porque a vida é tudo, né? Mas a gente não pode perder de vista o fato que nós somos imortais. Se eu for digno, eu vou encontrar essa minha filha ainda de novo. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode ser espírita até acontecer alguma coisa de ruim com a gente. Nós temos que ser espíritas o tempo inteiro. É difícil? Muito difícil. Mas é isso que... É só perguntar, vou contar uma historinha para vocês bem rápida. A Madre Teresa de Calcutá estava nos Estados Unidos e ela estava com o governador de um estado e um cara ia ser executado.
E não sei o que crime ele cometeu, mas se é pena de morte, não foi coisa boa, né? Aí a Maria Teresa de Calcutá falou para esse governador que ele deveria perdoar. Mas como? Como que eu vou perdoar? O que eu faço? Aí ela vira para ele e fala assim, é sério, eu vi o vídeo da Madre, e ela falou assim, faça o que Jesus faria. O que vocês acham? Ele perdoou o cara. Então, a pergunta sempre é a seguinte, a gente aprende no Espiritismo que o nosso maior modelo é Jesus. Então, a pergunta para a resposta de sua, Magali, é essa. Faça o que Jesus faria. Porque, senão, se a gente viver o Espiritismo para os outros, só falar para os outros, e não estiver preparado para acontecer alguma coisa ruim com a gente, a palavra para isso é aquela que Jesus usava com os fariseus, né? Hipocrisia. E nós não podemos ser hipócritas. Porque se nós formos hipócritas, nós não somos cristãos. É isso que eu estou falando. Então, em relação à história da sua colega, Rose, infelizmente, como o Dutra falou, num vídeo maravilhoso, o Brasil é um hospital. Né? Palavras do Dutra. Aqui há o de pior em termos de humanidade. Porque Jesus falou para o Ismael, muda de lugar, tira de lá e traz para o Brasil. Se nós estamos aqui, gente, estamos no Brasil, a gente não pode apontar o dedo para o outro. Porque nós estamos aqui. Se a gente for melhor que um ou outro, a gente é só um pouquinho melhor. Porque a gente só sabe quem a gente é mesmo quando a água bate naquela região, né? E aí você é capaz... Perguntarem para mim, você é capaz de matar alguém para salvar um filho seu? Sem pensar. Então, a gente não pode... Nunca, né? Jesus falou assim, não julgueis, porque se julgares, vocês conhecem o resto da frase, né? É isso aí, Marcão. Gente, tem alguns temas que são polêmicos, né? A gente, enquanto eu estiver na minha vidinha confortável aqui, comendo minha lagosta e tomando meu champanhe, ou vinho que a Lourdinha tanto adora, eu vou vender a frase de fique em casa, se cuidem. Sou funcionário público, estou ganhando bem, minha esposa ganhando bem. Então, às vezes o que a gente emite está dentro dos nossos valores, dentro do nosso consentimento, né? A gente não pode estar condenando aquele pai de família que está indo trabalhar, que está abrindo a sua adega aí escondido, clandestina, abrindo o seu mercadinho ali vendendo, porque se ele não fizer isso, quem vai lá ajudá-lo? Tá certo ficar em casa? Tá correto. Tá certo fechar as coisas? Também tá certo. Tudo tá certo, dependendo do ponto de vista que nós estamos, né? É complicado, é que nem o Carlos falou, né? Quando põe o nosso filho, põe a nossa mãe na história... a balança pesa, né? Mas seja qual for a atitude que nós vamos tomar, nós vamos ter que conviver com elas. Não só nessa vida, ou em outras vidas. E aos olhos da sociedade, porque no direito a gente costumava brincar, né? Que nem aqui, quem já usou droga aqui na sala? Levanta a mão quem usou droga, só eu? Que tomei uma dipirona agora há pouco? Mas dipirona não é droga, é medicamento. Quem cometeu o crime aqui? Eu não cometi, o imposto de renda está chegando. Vamos fraudar aqui o número de uma dentista, A gente comete crime a toda hora, mas a gente, na nossa concepção, criminoso é quem pega a arma e assalta um banco, que mata alguém. Nós somos criminosos. Cometeu um crime, é criminoso. Usou uma medicação além do que deveria, a diferença de droga para medicação é a dosagem. Usou um pouco mais do que usou drogas. Mas não, eu não usei. Droga para mim é maconha, cocaína. Então, é o que o Carlos fala, né? Muito parte da hipocrisia ou da forma da gente analisar a situação. Mas a ideia é essa, gente. Temos que ser, até o fim, evangelizados. Alguém quer pôr alguma coisa? A gente podemos fechar? Eu queria falar, Marcos. Pois não, Marcos. Fica à vontade. Tá.
Primeiro eu quero agradecer a Deus de ter podido participar dessa reflexão de hoje e parabenizar a Magali. Magali, você foi fenomenal, viu? Fantástica. Eu diria que não foi só uma reflexão, só uma exposição. Amiga, foi uma aula completa. Você de tudo falou um pouquinho. Eu sou meio suspeito do início da sua aula de hoje, porque você falou das três histórias que eu mais amo de ler e de vivenciar, você falou de Legião Urbana, Renato Russo, olhando o lado bom dele. Depois você falou do nosso irmão amado, Jesus Cristo, que é a história talvez que eu mais ame. E depois, na minha opinião também, junto com a Maria de Magdala, Paulo de Tarso, os exemplos assim maiores de reforma íntima. Depois você falou sobre perdão, você falou sobre amor, você falou sobre o evangelho inteiro. Você falou de tudo hoje, você deu um show de aula aqui hoje, Magali. E eu assim, agradeço a Deus de ter podido ter aprendido um pouquinho com você hoje, viu? Quanta humildade na tua fala, quanto amor no teu... Quanta vontade, né, de aprender, de viver e de ser forte, né? Eu acho que a sua reforma íntima está indo bem, viu? Foi muito bem mesmo. Depois você falou, Magali, sobre semente e fruto, né? Aí eu me lembrei, nas minhas aulas de evangelho, de aprendiz do evangelho, sobre a Mônada Celeste, né? Que a gente vem ao mundo, né, criado pelo nosso Pai como átomo, e depois a gente vai virar arcanjo. É nesse espaço que a gente faz a nossa reforma íntima. E você foi maravilhosa em ter comentado tudo isso, né? E aí você deixa a pergunta, né? Dá para perdoar quem estuprou, né? Então, assim, aí lá, você já falou, mas eu vou responder também. Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do item 5 a 7, tem o item chamado ponto de vista. É um dos pontos, dos capítulos que eu também que eu gosto muito de ler e reler para nunca esquecer. Depende do ponto de vista que a gente está analisando. Se eu for olhar só desta vida, eu não perdoaria, né? Porque está tudo aqui. Mas a gente sabe que vai muito além disso, que você também falou. Então, nós somos imortais, né? O Marcos também falou sobre o ponto de vista, o Picelli também falou. Então, assim, a gente sempre vai procurar fazer aquilo que vocês já falaram. O que Jesus faria? O perdão já é o início de tudo, né? E também você falou durante a sua exposição. Ó, um beijo para a sua aula de hoje, viu? Muito legal, parabéns. Obrigado. Muito obrigada. É isso aí. Que agradeço. Sandra, quer falar alguma coisa, minha aluna mais linda? Não, quando a Magali fez a pergunta, eu pensei assim, nossa, estou ansiosa pelas respostas, porque por muito pouco, por muito menos, primitivamente, eu corri atrás de um cara com uma faca na mão. Deixa eu ver qual que é o segredo, então, para eu aprender hoje. Vou refletir muito sobre isso. Essa é a ideia, né, Sandra? Da gente não nos compararmos com os outros, né? Mas a comparação é sempre com a gente mesmo, né? Até falo, pessoal, eu me considero um homem de sucesso, porque quando eu vejo de onde eu vim e onde estou hoje, né, ainda mais pela minha cor linda e maravilhosa, fugindo a todas as estatísticas aí que a Secretaria Pública do Estado de São Paulo publica constantemente, é complicado, né? Então eu tenho que ver que eu sou um homem de sucesso quando eu olho a minha história, e não quando eu começo a comparar com a do Paulo Rosa, do Carlos e outras pessoas. E a questão da evolução também, eu não vou me sentir evoluída porque eu olhei para a Lourdinha e vi que a Lourdinha atravessou no farol aberto e eu só atravesso no farol fechado. Não, quando eu olho para mim e falo, poxa, até uns 3 anos atrás, como eu teria pensado nessa resposta da Magali? Há 1 ano atrás, como eu teria pensado na resposta da Magali? E hoje, como eu estou pensando? Então, a questão é sempre essas anotações, né? Ontem eu briguei com a minha filha, dei uma chinelada nela porque ela fez manha. Hoje eu já estou refletindo, poxa, mas o que eu fiz para ela naquela época? Qual que é a lembrança que ela vai ter de mim? De uma mãe que batia? Então, a lembrança que tinha como filha é uma, agora com os netos vai ser outra. Então, ela está sempre reconstruindo as nossas histórias com as pessoas.
Poxa, eu fiquei pensando aqui, quem que a gente se encontrava ali presencialmente? Acho que eu não tive a oportunidade de conversar muito com o Paulo Rosa ali presencialmente. Acho que quase ninguém aqui, mais a Emília e o Carlos, a Dorinha ali, que é da escola, né? Da evangelização, a Lodete, a Lurdinha. Mas aí eu fico pensando, ainda bem que eu não via vocês antes, que agora quando eu ver, vocês vão ver o Marcos, que é um cara legal, um cara bacana, e não aquele de antigamente, né? Então essas comparações vão estar sempre com a gente, e a gente vai estar sempre tendo a oportunidade de reconstruir as nossas histórias. Mas nem todas elas foram bonitas, dolorosas, enfim, faz parte. Lembrando que a nossa vida é uma só, né? Não é só essa, né? Nós temos várias aí outras vidas passadas. Mais alguém, gente, para a gente finalizar? Carlos e Emília, hoje os caras estão quietos aí. O Carlos Eduardo podia fazer o comentário e já E aí, fazer Emília? encerramento, o que acha? Fechou. Eles estão, viu, Marcos? Eles estão com medo de você, viu? Comigo? Não. Bom, parabéns para Magali pela excelente explanação. Fez refletir bastante, tá? Tem sim um livro interessante para a gente trabalhar a reforma íntima. Reforma íntima sem martírio. Para que não torne a reforma íntima, não nos torne o martírio, né? A gente não se sacrifique por conta dela. Então, acho que é um livro legal, aí vale a pena a gente dar uma lida, né? E falando um pouco, só algumas palavras, aí eu já faço o encerramento, né? Jesus, na verdade, ele colocou o que para nós, né? Ele colocou a humildade entre as virtudes que mais aproximam, na verdade, o homem de quem? De Deus. E o orgulho, na verdade, é entre os vícios aquele que mais afasta a gente dele, né? Jesus, então, o que ele fez? Ele mostrou para a gente o caminho. Mas cabe a quem? A nós despertarmos, né? De que forma? Ele deixou uma receita para a gente. Para a gente ser perfeito, a gente tem que ter o quê? O Evangelho de Jesus no coração. E, principalmente, nas nossas ações. Acho que era isso aí. Podemos fazer o encerramento hoje. Deixa eu só dar uma última palavrinha, Carlos, dá licença. Claro. Vamos aí, então. No meu caso, hoje, talvez hoje, que é muito difícil você ter um filho prejudicado por outro e de uma forma tão cruel. Lógico que você não vai chegar para o algoz do seu filho e vai abraçá-lo. E você não vai querer, quer ter amizade comigo? Não, você não consegue. Mas nós temos, dentro de todo o nosso conhecimento doutrinário, dentro do exemplo de Jesus, pelo menos eu teria um pensamento que me veio na mente, na hora, quando eu vi essa pergunta da mãe. Eu iria tentar, pelo menos, fazer oração para essa pessoa. Porque Jesus disse, os escândalos é do mundo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quem é mais digno de pena? Porque, como diz, nós somos imortais. Então, assim, pelo menos nos esforçar em fazer aquilo que eu já disse outras vezes aqui. Formar um coração vibrando o amor, simbolizando o amor, e colocar o nome daquele monstro, porque para mim eu vejo como monstro. Eu estou julgando. Olha eu aqui, pecando, porque eu vejo como... Você viu o caso do Henri aí agora, não querendo citar, me fez perder noite de sono. Mas eu pedi, meu Deus, tira esse pensamento e põe a compaixão e a caridade na cabeça desse homem, que é médico, é político, é um homem de influência. Não é um pobre qualquer que não recebeu instruções da vida. Ele deve ter tido os melhores colégios, enfim, não estamos aqui para julgar, mas eu pequei. Eu pequei e perdi noite de sono, mas em um momento eu falei, meu pai, tira esses maus pensamentos da minha cabeça, dos meus pensamentos. Esse cara é digno de caridade e perdão. Perdão. Essa é a minha resposta. Eu, assim, é muito difícil falar, porque não é a minha filha que está ali. Mas vamos pensar, então, que
Vocês me ouvem, gente? Pelo menos eu mexi aqui, saiu fora. Dá para vocês me ouvirem? Sim, Magali. Positivo, Magali. Desculpa, eu desliguei a câmera. Então é isso, gente. Obrigada aí. Eu tinha que colocar. Para a gente refletir, vamos colocar agora como nosso filho foi o estuprador de uma jovem. Oi? Inocente. Vamos inverter, foi o nosso filho que estuprou uma jovem inocente? Pois aí é. A família dela vai olhar agora e vai falar: Marcos, você é tão lixo quanto o seu filho. E o Marcos Cutiaro vai falar: mas eu estava dentro da minha casa. Você criou esse monstro. Ele fala: não criei o monstro. Ela fala: você criou o monstro e você está defendendo esse monstro. E aí a gente vai fazer o quê? Então, vamos... Eu até brinco com a minha esposa, às vezes a gente está conversando algumas coisas, ela fala: mas se acontece uma coisa ruim, eu falei: amor, de todas as hipóteses, eu prefiro ainda que a minha filha seja vítima do que a acusadora. Exatamente. Eu vou ficar com a minha cabeça mais tranquila, porque se chegam aqui e falam que um filho meu estuprou, de repente, a filha de alguém, eu vou falar o quê para a pessoa não vai nem me dar chance de ouvir. E eu vou fazer o quê? Eu vou matar meu filho? Eu vou dar uma porrada nele, eu vou abraçar e falar: eu tô junto com você. Gente, é difícil para os dois lados. Carlos, eu agradeço aí vocês pela presença desse domingo, de mais um Refletindo. Por isso, viu, seu Carlos Especiari, que eu falo que a nossa semana começa agora e não termina, porque é um pensamento que a gente vai levar aí para a semana inteira, né? E eu tenho sempre comigo que... Isso aqui é um bálsamo. Isso aqui é um bálsamo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aí reunidos, agradeço a Magali, agradeço a todos. Vamos envolver o Carlos para dar continuidade ao nosso início de semana. Agradecidos pelos ensinamentos que recebemos no dia de hoje, por todas as reflexões feitas. Vamos novamente nos acalmando, vamos relaxando, fechando os nossos olhos. Vamos sentar novamente, confortavelmente, vamos nos ajeitar, ficar numa posição confortável. Vamos afastar da mente todos os problemas da vida material. Vamos novamente nos ligando com os nossos mentores individuais, esses bons amigos que sempre nos intuem o bom caminho a seguir. Seguindo, vamos chegando a nossa mãezinha, Maria de Nazaré, esse exemplo de amor incondicional, que sempre olha por nós com todo o seu amor e carinho. E ela nos leva até Jesus, esse nosso irmão maior e maior exemplo a ser seguido. E com o coração aberto, vamos nos chegando até Deus, nosso Pai. Agradecemos a tudo que temos e a tudo que somos, com a prece. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que tenhamos uma boa semana. Obrigado, gente, pelo apoio, pela atenção de vocês e fazer esse programa aqui cada vez melhor, né? Graças a vocês aí. Agradeço, mano. Boa noite para todos. Magali, excelente aula, parabéns. Eu esqueci de falar isso para você. Boa noite, gente.